O Orador apresenta, de Robert E. Howard, A Torre do Elefante, capítulo 2. As luzes broxuleantes e o festejo dos bêbados foram se distanciando do cimério. Ele tinha disposto a túnica rasgada e caminhava através da noite quase nu, a não ser por uma tanga e pelas sandálias de tiras compridas. Movia-se com a leveza ágil de um grande tigre, os músculos de aço ondulando por baixo da pele bronzeada. Entrou na parte da cidade reservada aos templos. Por todos os lados ao seu redor, eles reluziam brancos à luz da lua. Pilares de mármore, cor de neve e domos dourados e arcos prateados, santuário dos milhares de deuses de Zamora. Ele não ocupava sua mente com eles. Sabia que a religião de Zamora, como tudo ou mais entre os povos civilizados, estabelecido há tempos, era intrincada e complexa, e tinha perdido quase toda a sua essência primordial em meio ao emaranhado de fórmulas e ritos. Ele havia se agachado durante horas nos pátios dos filósofos, ouvindo as discussões dos teólogos e dos professores, e saíra sempre numa névoa de confusão. Certo só de uma coisa, que eram todos fracos da cabeça. Os deuses dele eram simples e compreensíveis. Crom era o seu chefe e vivia numa grande montanha, de onde enviava condenações e morte. Era inútil clamar a Crom, porque era um deus sombrio, selvagem, que odiava os pusilânimes, mas dava ao homem coragem no nascimento e o poder de matar os seus inimigos, a qual, na mente cimera, era aquilo que se esperava que um deus fizesse. Seus pés calçados não produziam som no piso reluzente. Nenhum vigia passou, pois até mesmo os ladrões do malho evitavam os templos, onde se sabia que estranhas danações tinham caído sobre os violadores. À sua frente ele viu, assomando contra o céu, a Torre do Elefante. Perguntava-se por que ela teria esse nome. Nunca tinha visto um elefante, mas sabia vagamente que se tratava de um animal monstruoso, com uma cauda na frente e outra atrás. Isso um viajante shemita lhe contou, jurando ter visto esses bichos aos milhares nos países hircanianos. Mas toda a gente sabia o quanto era mentirosa a gente de Shem. De qualquer modo, não haviam elefantes em Zamora. O vulto reluzente da torre assomava, de uma brancura gélida, contra as estrelas. A luz do sol brilhava de maneira tão ofuscante que poucos podiam suportar o fulgor, e alguns diziam que era feito de prata, de paredes curvas e formato cilíndrico perfeito e delgado, com 150 pés de altura, e a sua borda faiscava a luz das estrelas com as grandes gemas que a incrustavam. A torre se levantava em meio às ondulações das árvores exóticas de um jardim que havia acima do nível da cidade. Um muro alto envolvia esse jardim, e do lado de fora havia outro nível mais baixo, igualmente fechado por um muro. Nenhuma luz brilhava, parecia não haver janelas na torre, pelo menos não acima do nível do muro interior. Apenas as gemas lá em cima faiscavam com as cintilações gélidas à luz dos astros. Uma cerca compacta de arbustos crescia junto ao muro exterior. E mais abaixo, o cimério se arrastou até ela, pondo-se a medir o muro com os olhos. Era alto, mas ele podia pular e se agarrar à borda superior. Então seria brincadeira de criança escalar e transpor. E não duvidou de que podia ultrapassar também o muro interno, da mesma maneira. Porém, hesitava frente ao pensamento dos estranhos perigos que, dizia-se, aguardavam lá dentro. Aquela gente era estranha e misteriosa para ele. Não era da sua espécie, nem mesmo do mesmo sangue, como os mais ocidentais britonianos, nemédios, cotianos e aquilonianos, cujo mistérios civilizados o espantaram no passado. As gentes de Zamora eram antigas e, pelo que tinha visto delas, bastante malvadas.
Pensou em Yara, o sumo sacerdote, que conjurava estranhos desastres a partir da sua torre coberta de joia. E os cabelos do Cimério se arrepiaram quando lembrou de uma história contada por um pajem da corte, de como Yara gargalhou na cara de um príncipe hostil e de como ergueu uma gema fosforescente de aspecto maligno diante dele, e de como uns raios ofuscantes surgiram da maldita joia, envolvendo o príncipe, que gritou e caiu e se encolheu até se tornar uma coisa escura que se converteu numa aranha preta que se arrastou atarantada através da câmara antes que Yara o esmagasse com o calcanhar. Yara não saía com frequência da sua torre mágica, e sempre que fazia era para lançar o mal sobre algum homem ou nação. O rei de Zamora o temia mais do que a própria morte e se mantinha bêbado durante todo o tempo, porque esse medo era mais do que ele podia suportar em estado sóbrio. Yara era muito velho, velho de séculos. Os homens diziam, acrescentando que viveria para sempre devido à magia da sua gema, que denominavam o coração do elefante, pela razão única de que chamavam seu abrigo de Torre do Elefante. O Cimério, absorto nesses pensamentos, se encolheu rapidamente contra o muro. Dentro, no jardim, passava alguém, caminhando a passos medidos. Ele ouviu um tinir de metal. Então, afinal, uma guarda percorria esses jardins. O Cimério aguardou, na expectativa de ouvi-lo passar novamente na próxima ronda. Mas o silêncio se fez sobre os jardins misteriosos. Uma curiosidade, afinal, o dominou. Saltando com agilidade, agarrou-se ao muro e o escalou com o impulso de um só braço. Deitado sobre a cimeira larga, olhou para baixo em direção ao amplo espaço que separava os dois muros. Não havia nenhum arbusto perto de onde ele estava. Embora ele evitasse alguns cuidadosamente aparados junto ao muro interno. A luz celeste banhava a grama bem cuidada. Em algum lugar, uma fonte rumorejava. O Cimério desceu com cuidado para o lado de dentro e desembainhou a espada. Olhando em volta, sentia-se estremecer com o nervosismo e a loucura que era estar ali, desprotegido à luz nua dos astros. Então se moveu com ligeireza, acompanhando a curva do muro, oculto pela sua sombra, até se ver próximo à cerca viva que tinha visto antes. Enfim, correu para ela, abaixando-se, quase tropeçou numa forma que jazia encolhida próxima à faixa dos arbustos. Um rápido olhar para a direita e para a esquerda lhe garantiu que, pelo menos, não havia inimigos à vista. Curvou-se para investigar. Seus olhos, aguçados, mesmo à luz fraca das estrelas, mostraram-lhe um homem corpulento que estava tombado ali, vestindo a armadura prateada e o elmo encristado da Real Guarda Zamoriana. Viu um escudo e uma lança perto dele, e não foi necessário mais do que 1 minuto para perceber que tinha sido estrangulado. Apreensivo, o bárbaro olhou à sua volta, entendendo que esse homem devia ser o guarda que ele viu passar junto ao local onde se escondeu sob o muro. Só um instante transcorreu, e nesse intervalo, mãos anônimas tinham saído da escuridão e tirado a vida do soldado. Forçando os olhos na penumbra, captou um indício de movimento na folhagem, próximo ao muro. Deslizou para lá, segurando a espada. Não fazia mais barulho do que uma pantera se esgueirando através da noite. E mesmo assim, o homem que ele perseguia o ouviu. O Cimério distinguiu vagamente um tronco volumoso junto ao muro e sentiu pelo menos o alívio em saber que era humano. Então, o sujeito girou rapidamente com um engasgo que pareceu de pânico e fez o primeiro movimento de avançar, as mãos em garra, mas recuou quando a lâmina do Cimério cortou a palidez noturna. Por um momento de tensão, nenhum dos dois disse nada, e cada um aguardou, na expectativa do que quer que viesse.
Você não é um soldado, sussurrou o estranho finalmente. Você é só um ladrão, como eu mesmo. E quem é você? Perguntou o cimério com um murmúrio cheio de suspeita. Taurus da Nemédia. O cimério baixou a espada. Ouvi falar de você. Os homens o chamam de príncipe dos ladrões. Um riso baixo veio como resposta. Taurus era tão alto quanto o cimério e mais pesado. Tinha um ventre largo e gordo, mas cada um dos seus movimentos sugeria um magnetismo dinâmico e sutil, que se refletia nos olhos sagazes, mesmo à luz fraca das estrelas. Estava descalço e carregava consigo um rolo que parecia ser uma corda forte, cheia de nós dispostos em intervalos regulares. Quem és tu? Ele sussurrou. Conan, o cimério, respondeu o outro. Venho para roubar a joia de Yara, que os homens chamam de coração do elefante. Conan percebeu o grande ventre do homem que se agitava num riso, mas não era de zombaria. Por Bel, deus dos ladrões, sussurrou Taurus. Pensei que somente eu teria a coragem de tentar essa jogada. Esses amorianos se denominam a si mesmo de ladrões. Ah, Conan, vamos tentar isso juntos, se você quiser. Então, você também está atrás da gema? E do que mais estaria? Meus planos foram feitos há meses, mas você, suponho, agiu por impulso repentino, meu amigo. Foi você que matou o soldado? Certamente. Deslizei por cima do muro quando ele estava na outra parte do jardim. Escondi-me entre os arbustos. Ele me ouviu ou pensou ter ouvido alguma coisa. Quando veio bisbilhotar, foi moleza agarrá-lo por trás, segurar o seu pescoço e arrancar fora sua tola vida. Era como a maioria dos homens, meio cego na escuridão. Um bom ladrão deve ter olhos de gato, meu amigo. Você cometeu um erro, disse Conan. Os olhos de Taurus faiscaram perturbados. Eu? Um erro? É impossível. Devia ter arrastado o corpo para baixo dos arbustos. Falou o noviço ao mestre da arte. Não trocarão a guarda até depois da meia-noite. Se alguém vier à procura dele agora e encontrar o seu corpo, correrão até Yara, trombeteando a notícia, e nos darão tempo de escapar. Se não o encontrarem, sairão por aí, esmiuçando os arbustos, e nos pegarão como ratos numa armadilha. Acho que você está certo, concordou Conan. Então, agora preste atenção. Desperdiçamos tempo demais nessa maldita conversa. Não há guardas no jardim interno. Guardas humanos, quero dizer. Embora haja sentinelas ainda mais mortais. Foi a presença delas que me intimidou durante muito tempo. Mas finalmente descobri um jeito de lhe passar a perna. E quanto aos soldados na parte baixa da torre? O velho Yara mora na câmara em cima. E é por esse caminho que nós iremos. E voltaremos, assim eu espero. Não se preocupe em saber como. Já descobri um jeito. Vamos nos esgueirar por baixo a partir do topo da torre e estrangular o velho Yara antes que jogue um dos seus malditos feitiços em nós. Pelo menos tentaremos. É a chance de sermos transformados em aranhas ou sapos contra as riquezas e o poder deste mundo. Todos os bons ladrões precisam assumir riscos. Eu irei tão longe quanto qualquer homem, disse Conan, descalçando as sandálias. Então, me siga. Virando-se Taurus, deu um pulo, se agarrou ao muro e o galgou. Sua agilidade era impressionante, considerando-se seu peso. Parecia quase deslizar sobre o topo. Conan o seguiu e, deitando-se sobre a cimeira larga, falaram-se cautelosamente entre sussurros. Não vejo nenhuma luz, Conan murmurou. A parte baixa da torre parecia muito com a porção que se via a partir do jardim exterior. Um cilindro perfeito, liso, sem aberturas aparentes. Há janelas e portas construídas com habilidade. Taurus replicou. Mas estão fechadas. O ar que os soldados respiram vem de cima. O jardim era um poço indistinto de sombras, onde arbustos e árvores baixas agitavam obscuramente a luz do céu. A alma cautelosa de Conan sentiu a aura de uma ameaça latente pairando sobre o jardim. Sentiu o brilho ardente
de olhos invisíveis e captou um odor sutil que fez os pelos da sua nuca se arrepiarem, como os de um cão de caça quando percebe o cheiro de um velho inimigo. Siga-me, murmurou Taurus, e fique atrás de mim, se dá valor à vida. Tirando do cinturão, que parecia ser um tubo de cobre, o Nemédio saltou com leveza para o gramado interior. Conan o acompanhava de perto, a espada em punho, mas Taurus o empurrou para trás, para junto do muro, e não deu sinal de avançar. Toda a sua atitude era de expectativa tensa, e seu olhar, tal como a de Conan, fixava na massa sombria dos moitedos a alguns metros adiante. Esses moitedos se agitaram, embora a brisa tivesse cessado. Então, 2 olhos grandes brilharam em meio às sombras trêmulas, e atrás deles outras faíscas se acenderam na escuridão. Leões! Murmurou Conan. Sim, durante o dia são mantidos em cavernas subterrâneas embaixo da torre. É por isso que não há guardas no jardim. Conan contou os olhos rapidamente. 5 à vista, talvez mais nos arbustos, e vão nos atacar. Silêncio! Sussurrou Taurus, e se afastou cautelosamente do muro, como se pisasse em lâminas, erguendo o tubo delgado. Rugidos lentos percutiram nas sombras, e os olhos de fogo avançaram. Conan podia sentir as mandíbulas enormes e espumejantes, e os tufos das caudas vergastando os flancos vermelhos. A atmosfera tornou-se tensa. O cimério agarrou a espada, esperando o ataque e o choque dos corpos gigantes. Então, Taurus levou aos lábios a ponta do tubo e soprou com força. Um jato comprido de poeira amarelada espirrou do outro lado e, de pronto, se expandiu numa nuvem compacta de cor verde e amarela, que se abateu sobre os arbustos, apagando os olhos brilhantes. Taurus voltou correndo para o muro. Conan olhava sem entender. A nuvem espessa escondeu os arbustos, e de lá não veio nenhum som. Que feitiço é esse? Perguntou o cimério incomodado. Morte, meu amigo. O Nemédio sussurrou. Se um vento se levanta e sopra de volta contra nós, precisaremos pular o muro. Mas não. O vento está quieto, e agora ela se dissipa. Espere até que desapareça totalmente. Respirá-la significa morte. No momento, somente algumas manchas amarelas pairavam espectramente no ar. Enfim, desapareceram, e Taurus mandou que seu parceiro avançasse. Esgueiraram-se até os arbustos, e Conan engoliu seco. Estendidas entre as sombras havia 5 formas grandes e avermelhadas, o fogo dos seus olhos implacáveis apagados para sempre. Um cheiro adocicado e enjoativo pairava na atmosfera. Morreram sem fazer barulho? Murmurou o cimério. Taurus, o que era esse pó? É feito do lótus negro, cujas flores se abrem nas florestas perdidas de Kitai, onde vivem apenas os sacerdotes de Yun, de crânios amarelos. Essas flores matam instantaneamente quem as aspirar. Conan ajoelhou-se ao lado dos grandes corpos, certificando-se de que já não podiam mesmo fazer danos. Balançou a cabeça. A mágica das terras exóticas parecia misteriosas e terríveis para os bárbaros do norte. Por que você não mata os soldados na torre por esse mesmo modo? Perguntou. Porque esse era todo o pó de que eu dispunha. Obtê-lo constituiu-se num feito que em si já seria o suficiente para me tornar famoso entre todos os ladrões do mundo. Roubei-o de uma caravana que se dirigia a Estígia, surrupiando-o dentro de um saco feito de malha de ouro, dentre os anéis da serpente enorme que aguardava, sem despertá-la. Mas venha, em nome de Bel, será que vamos gastar a noite inteira nessa conversa mole? Esgueiraram-se através da cerca viva, até a base brilhante da torre, e ali, com um sinal de silêncio, Taurus desenrolou seu rolo de corda, em cuja extremidade havia um pesado gancho de metal. Conan entendeu o plano e não fez pergunta quando o Nemédio agarrou a corda a alguns palmos do gancho e começou a girá-lo ao redor da cabeça. Conan colocou o ouvido à parede lisa e escutou, mas não captou nada. Certamente os soldados lá dentro
não suspeitavam a presença dos intrusos, os quais não fizeram mais barulho do que o próprio vento soprando contra as árvores. Porém, o nervosismo estranho invadiu o bárbaro. Talvez fosse o cheiro do leão que impregnava tudo. Taurus lançou a corda com um movimento firme, mas discreto do seu braço poderoso. O gancho fez uma curva no alto e caiu para dentro de um modo peculiar, difícil de descrever, desaparecendo sobre a borda coberta de pedrarias. Pelo visto, prendera-se com firmeza, pois um puxão cauteloso e depois um arranco mais forte não o fizeram escorregar e nem ceder. Sorte no primeiro lance, murmurou Taurus. Foi o instinto selvagem de Conan que o fez girar de repente, pois a morte que avançava não produziu ruído. Uma olhadela rápida foi o bastante para perceber o vulto gigantesco e avermelhado, erguendo-se em direção aos astros, mais alto do que ele em seu ataque mortal. Nenhum homem civilizado teria se movido tão rapidamente como o bárbaro se moveu. Sua espada produziu um reflexo frio no ar noturno, concentrando cada grama de energia que havia nele num movimento retroflexo, e o homem e o bicho caíram juntos no chão. Praguejando no limite do próprio fôlego, Taurus se curvou sobre a grande massa e viu os membros do parceiro que lutava para se livrar do enorme peso que tombou diretamente sobre ele. Um lance de olhos mostrou ao Nemédio estupefato que o leão estava morto, sua cabeça bamba partida ao meio. Agarrou a carcaça e, com a sua ajuda, Conan a jogou para o lado e se levantou, ainda segurando a espada gotejante. Estás ferido, meu caro? Balbuciou Taurus, ainda estarrecido com a rapidez absurda do episódio. Não, por Kron. O bárbaro respondeu. Mas isto foi o mais perto que cheguei dele, numa vida que nunca foi calma. Por que a maldita fera não rugiu quando avançou? Tudo é estranho nestes jardins, disse Taurus. Os leões atacam em silêncio, e as outras mortes fazem o mesmo. Mas vamos. Pouco barulho foi feito durante a matança, mas os soldados podem ter ouvido, se não estiverem dormindo ou bêbados. Esse bicho estava em outra parte do jardim e escapou da morte causada pela flor. Mas com certeza não há outros. Devemos subir pela corda. Nem preciso perguntar a um cimério se ele é capaz. Se ela suportar o meu peso? Conan resmungou, limpando a espada na grama. Suporta 3 vezes o meu. Taurus respondeu. Foi trançada com as mechas de mulheres mortas que retirei de túmulos à meia-noite e mergulhei no vinho mortal do Upast-Outer para lhe dar resistência. Irei na frente e você me seguirá de perto. O Nemédio agarrou a corda e, enganchando o joelho nela, começou a subir. Erguia-se como um gato, ignorando o desajeito aparente do seu próprio corpanzil. O cimério o seguia. A corda balançava e se torcia, mas os escaladores não se detiveram. Ambos já haviam feito escaladas mais difíceis antes. A borda coberta de pedraria jazia lá no alto, bem acima deles, projetando-se para fora em perpendicular, fato que facilitava bastante a subida. Foram subindo em silêncio, as luzes da cidade se alastrando cada vez mais para longe enquanto escalavam. As estrelas no alto cada vez mais pálidas, comparadas às cintilações das pedras que ornavam a borda. Por fim, Taurus ergueu a mão e agarrou a borda, trepando nela, transpondo-a. Conan se deteve por um momento sobre a aresta, fascinado com as grandes pedras de aspecto gelado, cuja rutilência ofuscava os seus olhos. Diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, selenitas, incrustados junto como estrelas na prata reluzente. À distância, suas diversas cintilações pareciam imersas num único fulgor pulsante e branco, mas agora de perto, coruscavam como 1 milhão de irações e luzes multicores, hipnotizando-o com seu brilho. Há uma fortuna fabulosa aqui, Taurus. Ele sussurrou.
Porém, o Nemédio respondeu com impaciência: Vamos logo. Se agarrarmos o coração, todas estas outras coisas serão nossas. Conan transpôs a borda cintilante. O nível do topo da torre ficava alguns pés abaixo da faixa das pedrarias. Era plano, feito de alguma substância azul, adornada com o ouro que refletia a luz das estrelas. De modo que o todo lembrava uma grande safira polvilhada de pó de ouro. Do lado oposto àquele pelo qual entraram, parecia haver um tipo de câmara, construída acima do teto. Era do mesmo material prateado que as paredes da torre, adornada por desenhos feitos com gemas menores. Sua porta única era de ouro, com a superfície recortada em escamas e incrustada de joias que cintilavam como o gelo. Conan deu uma olhada no oceano pulsante de luzes que se estendiam lá embaixo. Então olhou para Taurus. O Nemédio recolhia e enrolava a corda. Mostrou a Conan onde o gancho tinha se prendido. Uma fração de polegada da ponta se afundara numa grande pedra rutilante, no lado interno da borda. A sorte esteve em nosso lado outra vez, murmurou. Era de se supor que o nosso peso combinado arrancasse aquela pedra. Siga-me. Os perigos reais dessa aventura começam agora. Estamos na toca da serpente e não sabemos onde ela está escondida. Como tigres à espreita, atravessaram furtivos o piso coruscante e sombrio e pararam em frente à porta metálica. Com uma mão sutil e cautelosa, Taurus tentou empurrá-la. Ela cedeu sem resistir, e os comparsas olharam o interior, prontos para qualquer coisa. Por sobre o ombro do Nemédio, Conan teve um vislumbre da câmara brilhante, cujas paredes, bem como teto e piso, estavam cobertas por grandes gemas brancas que tornavam clara e fulgante e que pareciam ser a única iluminação. Por dentro, parecia não haver vida nenhuma. Para que fechemos nossa via de fuga, sussurrou Taurus. Vá até a borda e espie para todos os lados. Se vir algum soldado se movimentando nos jardins ou qualquer outra coisa suspeita, retorne e me diga. Esperarei por você dentro da câmara. Conan viu pouco sentido nisso e interiormente suspeitou do companheiro, mas fez o que Taurus mandou. Enquanto se afastava, o Nemédio atravessou a porta e fechou-a atrás de si. Conan se arrastou até a borda da torre e logo retornou ao ponto de partida, sem ter visto nenhum movimento suspeito no mar de folhas que ondulavam discretamente lá embaixo. Voltou-se para a porta e, súbito, de dentro da câmara, veio um grito estrangulado. O cimério pulou para a frente, eletrizado. A porta metálica se abriu e Taurus apareceu, emoldurado pelo brilho frio atrás dele. Titubeava e seus lábios estavam abertos, mas só um estertor seco provinha da garganta. Segurando-se na porta, cambaleou por um momento e então se estatelou no chão, agarrando a própria garganta. A porta se fechou atrás dele. Conan, abaixando-se como uma pantera encurralada, não viu nada na sala atrás do Nemédio, no breve instante em que a porta se abriu parcialmente. A não ser que uma ilusão da luz tivesse feito parecer que uma sombra disparava através do piso brilhante, nada seguiu Taurus para fora, sobre o teto, e Conan se curvou sobre o homem. O Nemédio tinha um olhar dilatado e fixo, como se presa de um espanto terrível. As mãos se agarravam à garganta e os lábios balbuciavam e grunhiam. Então, subitamente, ele ficou imóvel e o cimério assombrado entendeu que tinha morrido e sentiu que Taurus morrera sem saber que tipo de morte o tinha abatido. Conan olhou estarrecido para a porta dourada e enigmática, naquela sala vazia, com suas paredes cobertas de gemas brilhantes. A morte se abateu sobre o príncipe dos ladrões, tão ligeira e misteriosamente quanto ele mesmo tinha liquidado os leões nos jardins lá embaixo. Cautelosamente, o bárbaro apalpou o corpo inerte do homem em busca de um ferimento. Mas as únicas marcas de violência que encontrou estavam entre os ombros,
quase na base do pescoço taurino. 3 feridas pequenas que pareciam ser como se 3 unhas se tivessem cravado na carne e se retirado. As bordas do ferimento eram pretas e um vago cheiro de podridão exalava. Dardos envenenados? Pensou Conan. Mas nesse caso, os projéteis ainda deveriam estar nas feridas. Com cuidado, avançou até a porta dourada, empurrou-a e olhou para dentro. A câmara continuava vazia, banhada pelo brilho frio e pulsante da miríade de gemas. No centro do teto, notou por acaso um formato curioso, um padrão com 8 lados, no centro do qual cintilavam 4 gemas com uma chama vermelha em nada semelhante ao brilho alvacento das outras pedras. No lado oposto da sala havia outra porta, semelhante àquela onde ele estava parado, a não ser pelo fato de não estarem talhadas no padrão de escamas. Foi dali que a morte veio? E tendo abatido sua vítima, teria se retirado pelo mesmo caminho? Fechando a porta atrás de si, o cimério avançou para dentro da câmara. Seus pés descalços não faziam ruído no piso de cristal. Não havia cadeira ou mesas na câmara. Apenas 3 ou 4 almofadas de seda, bordadas em ouro com estranhos desenhos em serpentinas. E várias arcas de mogno adornada em prata. Algumas estavam fechadas com pesadas trancas de ouro e outras jaziam abertas, as tampas jogadas para trás, revelando montes de joias numa confusão descuidada de esplendor que maravilhou os olhos do cimério. Ele praguejou consigo mesmo. Só naquela noite já tinha visto mais riqueza do que jamais sonhou existir no mundo. E ficava tonto em pensar no valor que deveria ter a pedra que estava procurando. Estava agora no centro da sala, avançando, curvo, com a cabeça para a frente, em atitude de alerta, a espada precedendo-o. Quando a morte se lançou contra ele em silêncio, uma sombra alada que deslizava sobre o piso brilhante foi o seu único aviso. E o salto instintivo que deu para o lado salvou a sua vida. Num relâmpago, teve o vislumbre do horror negro e peludo que passou por ele com estalo de presas esmagadoras. E alguma coisa espirrou no seu ombro nu, queimando-o como gotas de fogo e líquido infernal. Saltando para trás, com a espada em punho, viu o monstro saltar no chão, rodopiar e arremeter contra ele numa velocidade estonteante. Uma aranha preta gigantesca, como só se veria num pesadelo. Era do tamanho de um porco, e suas 8 pernas peludas e grossas impeliam vigorosamente o seu corpo medonho sobre o chão. Numa postura inclinada para baixo, seus 4 olhos malignos e vítreos brilhavam com uma horrenda inteligência, e suas presas gotejavam o veneno que, Conan sabia, dada a queimação no seu ombro, onde umas poucas gotas tinham respingado quando a coisa atacou e errou. Era o portador de uma morte rápida. Esse era o assassino que baixou do seu poleiro no meio do teto, descendo por um fio de teia até o pescoço do Nemédio. Que tolos eles foram em não ter suspeitado que as câmaras superiores estariam vigiadas tal como as inferiores. Esses pensamentos relampejaram na mente de Conan quando o monstro se aproximou. Deu um pulo e a coisa passou por baixo dele, rodopiou e atacou de novo. Desta vez, ele evitou a investida com um salto largo para o lado e contra-atacou como um gato. Sua espada cortou uma daquelas pernas peludas e, novamente, ele escapou por pouco. Quando o monstro deu uma guinada em sua direção, as presas estalando diabolicamente, mas a criatura não continuou a perseguição. Voltando-se, disparou através do piso de cristal e foi subindo pela parede até o teto, onde se encolheu por um instante, olhando para ele com olhos rubros, demoníacos. Então, sem nenhum aviso, lançou-se através do espaço, estendendo um fio de matéria acinzentada e visguenta. Conan
deu um passo para trás, evitando o impacto do monstro, e então se torceu freneticamente, escapando por um triz de ser enredado pela teia cordalada. Percebendo a intenção do monstro, saltou em direção à porta, mas a criatura foi mais rápida, e uma tira rija estendida diante da passagem o tornou prisioneiro. Ele não ousou tentar cortá-la, pois sabia que a substância se prenderia à espada, e antes que ele pudesse desprendê-la, o demônio já teria afundado as suas presas em suas costas. Então teve o início um jogo desesperado. A engenhosidade e a rapidez do homem se equilibravam com a astúcia e a velocidade da aranha gigantesca. Esta não mais disparava através do piso em ataques diretos, ou lançava o seu corpo contra ele através do ar. Antes, corria pelo teto e pelas paredes, tentando enredá-lo em grandes laços de teia pegajosa e cinzenta, que manejava com uma precisão diabólica. Esses fios eram resistentes como cordas, e Conan sabia que, uma vez enrolados ao seu redor, a força que o desespero lhe dava não seria o suficiente para libertá-lo antes que o monstro o atingisse. Por toda a câmara se desenvolveu essa dança infernal num silêncio absoluto, exceto pelo som da respiração acelerada do homem e pelo impacto surdo dos seus pés contra o piso luzido. Além do chocalhar das presas da criatura, os grandes fios formavam caracóis sobre o piso ou eram lançados de parede a parede, tombando sobre as arcas de joias e sobre as almofadas de seda, ou pendiam como guirlandas escuras desde o forro coberto de pedrarias. A extrema rapidez dos olhos e dos músculos de Conan mantiveram-o intocado, embora os laços resistentes já tivessem passado tão perto dele que roçaram a sua pele nua. Percebeu que não poderia se esquivar para sempre. Tinha não só de se defender contra os cordões que balançavam do teto, como também de manter os olhos fixos no chão, evitando pisar nos laços que já estavam ali. Mais cedo ou mais tarde, um anel gosmento se torceria à sua volta, como uma piton, e então, enleado como num casulo, ele ficaria à mercê do monstro. A aranha corria sobre o piso da câmara, a corda cinzenta se agitando atrás dela. Conan pulou alto para um ponto desobstruído. Com um giro rápido, o demônio subiu na parede e o fio lançou-se sobre o piso como uma coisa viva, chicoteava próximo ao tornozelo do cimério. Ele se apoiou sobre as mãos quando caiu, agitando-se freneticamente em meio à teia que o capturou como uma tenaz mole ou o abraço de um piton. A criatura peluda já descia rapidamente pela parede para completar a captura. Espicaçado pelo horror, Conan agarrou uma das arcas de joias e arremessou-a com toda a sua força. Foi o movimento que o monstro não esperava. O projétil maciço bateu de chapa sobre o seu dorso, na região onde as pernas pretas se juntavam, percutindo então contra a parede com um rangido amortecido e nojento. Espirraram sangue e um líquido esverdeado, e a massa destroçada despencou no chão, junto com a arca de joias. O corpo preto esmagado jazeu ali, entre a profusão das gemas flamejantes que se esparramou sobre ele, as pernas peludas agitando-se desordenadamente, os olhos moribundos coruscando vermelhos entre as gemas tilintantes. Conan olhou à sua volta, mas nenhum outro horror apareceu. Então começou a se libertar da teia. A substância se prendia tenazmente ao seu tornozelo e às suas mãos, mas finalmente se viu livre e, empunhando a espada, abriu caminho entre as espirais e laços em direção à porta interna. Que horrores havia para além dela, ele não imaginava. O sangue do cimério fervia e, já que tinha chegado tão longe e vencido tantos perigos, estava decidido a ir até o final inexorável da aventura, qualquer que fosse. E sentia que a pedra que procurava não estava entre as que jaziam espalhadas descuidadamente no interior da câmara luminosa. Desfazendo os liames que bloqueavam a porta interna, descobriu que, como a outra, esta não estava trancada. Perguntava-se se os soldados lá embaixo
já não teriam sido alertados da sua presença. Bem, ele se encontrava bem acima deles e, se as histórias eram verídicas, estavam acostumados a sons estranhos na torre sobre suas cabeças, ruídos sinistros e gritos de agonia e horror. Fim do capítulo 2.